As bem-aventuranças não foram ensinadas ou pregadas por Jesus aleatoriamente. Aliás, nós como cristãos, por toda a história, cremos na inspiração da Escritura e que cada letra da santa palavra de Deus foi posta ali pelo Espírito Santo de uma forma estrita, inspirada. Então, cada verso da Escritura, cada palavra, obviamente na sua língua original, tem o ensino, a inspiração do Senhor a nós. Então, os estudiosos concluíram de que as bem-aventuranças ensinadas por Jesus seguem uma lógica, como nós temos ouvido aqui. E nós também aprendemos que há uma correlação entre as primeiras bem-aventuranças com as bem-aventuranças seguintes. Isto é, aqueles que são pobres de espírito, que na verdade reconhecem a sua miséria, são aqueles que vão ser misericordiosos com os outros. Aqueles que choram por causa da sua pobreza de espírito, por causa da mazela da sua alma, são aqueles que desejam pureza, limpeza de coração. Por sua vez, aqueles que são mansos, conhecedores e reconhecedores que nada são estes que agora se tornam pacificadores. Então há esta relação bíblica que Mateus coloca aqui neste propósito a nós. Pois bem, irmãos, vamos ler a palavra de Deus? A partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora vamos juntos ao versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, a tua palavra é a verdade, santifica-nos na tua verdade. Dá-nos conhecer mais de ti, dá-nos alimento espiritual que provém do Senhor. E nós rogamos agora que toda a voz do nosso coração, que todo murmurar, burburinho que nos cerca, seja calado e tão somente o Senhor nos comunique. Senhor, de imediato também confessamos nossa dificuldade em entendê-lo. Dificuldade de compreensão espiritual, de concentração. Só o Senhor para visitar pecadores como nós e comunicar verdadeiramente o que precisamos ouvir. E apesar de nós, te suplicamos que nos fales mais uma vez, porque nós confiamos na tua misericórdia, nós confiamos na tua bondade, no teu grande amor. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. O mundo em que vivemos, maculado, caído e manchado pelo pecado, é um mundo em conflito, é um mundo em guerra. Isso é atestado pelos noticiários, mas por uma visita à esquina do nosso bairro. Não é difícil instigar conflito. Seres humanos brigam, desentendem-se, por motivos banais. Nós nos chocamos às vezes com notícias assim, de torcedores aleatórios que sequer se conheciam. Se atirarem uns contra os outros em violência extrema, simplesmente porque a pessoa alheia está decidindo torcer para um time do qual ele não tem predileção. A barbárie é típica do ser humano caído em pecado. Há conflito nos ambientes de trabalho. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, amanhã eu tenho que voltar para aquele ambiente de trabalho onde paira a guerra. Há conflito, infelizmente, nos lares. Há conflito entre famílias. Há conflito, por vezes, no meio das igrejas. Falta paz. É fácil, como eu disse, promover conflito, instigar o combate. Mas quão penoso é, meus irmãos, promover a paz. O quão difícil é a reconciliação. Mas todo conflito na nossa existência tem origem em um primeiro conflito. No conflito do homem com Deus. O Éden era um ambiente de paz até a queda.
E por conta da queda e do pecado que adentrou no mundo, tudo agora à nossa volta está em conflito. Nós estamos em conflito com Deus, nós estamos em conflito uns com os outros, nós estamos em conflito com a criação. Note-se que o homem está em conflito com o ambiente que ele convive. Mas veja que belo, a Bíblia começa num ambiente de paz. Lá em Gênesis. E no livro de Apocalipse diz que haverá uma paz perene, eterna, para todos sempre. Então a Bíblia começa e termina com paz. Não é por acaso que Isaías profetiza dando um predicado, um adjetivo para o menino que nasceria, dizendo que ele seria o príncipe da paz. Porque o pecado trouxe conflito. Isto é atestado entre nós. Eu remonto também, irmãos, ao que eu já disse aqui, quando preguei sobre os mansos. Que na expectativa de uma boa parcela daquelas pessoas que ouviam Jesus, eles queriam um soldado. Eles queriam um homem de guerra. Eles queriam um novo Davi que os levasse à batalha e devolvesse a hegemonia outrora de Israel. Nós não queremos romanos fungando o nosso cangote. Nós não queremos ser uma nação dominada, nós queremos poder. E se você é o Messias, pega uma espada. Faz alguma coisa, reúne um exército, levanta as pessoas para batalhar, para guerrear, reúne grupos, treina a gente de forma militar. E ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Isto é uma frustração ao coração daqueles que queriam sangue, batalha e guerra. Quando Jesus brada dizendo que bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. É curioso porque no nosso século, ou no século passado, no século XX, nós tivemos 2 grandes guerras. E é peculiar porque se reuniu os países e determinaram que deveriam existir órgãos reguladores, como a ONU, por exemplo. E desde que se estabeleceu a ONU, nós não tivemos um dia sequer de paz na história da humanidade. Há conflito o tempo todo. O pastor Hernandes, quando ele fala sobre paz, ele costuma dizer que o mundo é como um barril de pólvora. A gente esquece disso, mas nós estamos nesse exato momento vivendo conflitos, guerras entre nações. A guerra entre Rússia e Ucrânia não acabou. A mídia parou de falar. Não sabemos qual a conveniência, mas a guerra continua lá. Quando eu fiz a última viagem, no começo do ano, o pastor lá da igreja que me recebeu, o seu genro é ucraniano. E ele contou absurdos e barbáries da guerra, e que ainda estavam acontecendo, embora a mídia se calasse. O mundo é um mundo em conflito. O mundo é um mundo que precisa de paz. Mas não uma paz banal, não uma percepção equivocada. Ora, a agenda progressista, por exemplo, é que o estandarte da paz. Eles dizem que nós temos de ter harmonia e vivermos uns com os outros, aceitando cada qual como é. Simplesmente, eles não aceitam quem somos. Diga que você não quer receber goela abaixo toda uma agenda abjeta que tentam impor às nossas vidas, então eles dirão, agora há guerra. Ora, os mesmos que promovem a paz, dizem que então para promover a paz nós temos que aniquilar os que pensam diferentes de nós. O mundo precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz. Meu irmão, eu e você somos conflituosos por natureza. Nós somos agentes do conflito, da discórdia, da contenda, por natureza. E tomando o mesmo sentido de que nenhuma dessa bem-aventurança ou beatitude pode ser promovida humanamente falando por nossa carne, é algo que Jesus está dizendo que só um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, pode ser alguém que de fato se torne um pacificador. Pois bem, nós precisamos entender o que de fato é paz. Neste princípio, pode passar, por favor, Michel. O que é a paz, irmãos? A paz não é uma mera ausência de conflito. Nós aprendemos aqui. E eu já dei, Deus fala aos seus discípulos, olha, eu dou a paz a vocês, não dou como o mundo dá. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Jesus não está mentindo. Ele é o Deus da verdade. Mas ao mesmo tempo ele diz, vocês vão para um conflito, haverá hostilidade. Nós vamos ver adiante na bem-aventurança de que seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Então paz não é ausência de conflito. Paz é um lugar onde Deus nos coloca, é um status espiritual na presença dEle. Mas paz também não é simplesmente trégua.
E lendo alguns comentaristas é bem interessante, eles dizem assim, para alguns, paz é simplesmente um momento em que eles recarregam as suas armas. Percebe que algumas nações estabelecem trégua, mas elas estão se armando mais para um conflito maior, para simplesmente escalar a guerra e o conflito. Então paz não é trégua. Paz não é simplesmente, irmãos, uma fuga do confronto. Eu sei que alguns de nós, com a filosofia de rede social, diz assim, eu não discuto com mais ninguém. Eu quero é paz, minha paz vale mais que qualquer coisa. Há um princípio de sabedoria, de fato. E Provérbios está cheio disso. Contender, ser disposto a isso, a palavra branda desvia o furor, ok, é isso que a Escritura diz. Mas nesse sentido, a igreja não foge do confronto em que o Senhor a chama a batalhar. Isso não é paz. Isso pode se confundir com negligência. Paz também não é, e é muito salutar que entendamos, paz verdadeira não é negligência ou sacrifício da verdade. Uma frase atribuída a Lutero dizia o seguinte, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Porque se alguém colocar-nos na parede e falar, nós teremos paz com a igreja, desde que vocês acatem as nossas ideias, desde que vocês neguem a verdade do Evangelho, desde que vocês se tornem maleáveis no que nós estamos dizendo a vocês, nós diremos, então não há paz. Porque paz não é negociar a verdade. Jesus é o príncipe da paz, sim ou não, meus irmãos? Ele negociou a verdade alguma vez? Ele deixou de falar a verdade para agradar os ouvidos convenientes da sua época? De maneira nenhuma. Então, quando nós falamos o que é paz, eu estou apresentando os aspectos negativos do que não é paz, para que entendamos bem. A igreja tinha que prezar pela paz. E veja que é uma acusação dos nossos opositores. Certa vez eu ouvi um destes apóstatas da fé, famosinhos, dizendo, a linguagem da igreja é muito bélica. E eles são hábeis nas manobras semânticas. A linguagem da igreja é muito ofensiva. Ora, irmãos, para o pecador sempre será. Nós aprendemos aqui, nenhum de nós gosta de que alguém olhe nos olhos e diga, você é um pecador miserável que precisa se arrepender. Se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento. Depois que o Espírito Santo abre, você fala assim, rapaz, sou mesmo. É só Deus por mim. Mas antes disso, não, nós não gostamos dessas coisas. Então, por vezes, o Evangelho é considerado por muitos discurso de ódio. Porque nós estamos dizendo para o mundo, se arrependam, deixem essas velhas práticas. Parem de ofender a Deus no modo de vocês, na vida de vocês. Abandonem a mentira, o pecado, o engano, a lascívia e toda a sorte de imoralidade. Voltem-se ao Senhor. Ora, que discurso de ódio. Não, isto é o Evangelho. Paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A Bíblia diz para nós que nós não devemos ser cúmplices ou cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. A Bíblia condena que a gente se coloque em julgo desigual com os incrédulos. Nós não podemos sentar à mesa de Deus e dos demônios. O apóstolo Paulo diz isso aos coríntios. E aos Efésios ele diz, vocês não podem ser participantes das obras infrutíferas das trevas. Então paz não significa uma mescla, uma conveniência, um sincretismo, um ecumenismo que a Bíblia condena. Porque primeiro a verdade. A verdadeira paz é oriunda da verdade. Mas agora, irmãos, o que é paz no sentido positivo? Paz, biblicamente falando, esta palavra significa um bem-estar do homem. E este bem-estar começa com Deus, e por consequência com o seu semelhante e com as coisas criadas. A paz com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Romanos 5:1, que eu já citei, diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos... Às vezes entendemos isso errado. Porque, via de regra, no nosso português, a gente entende assim, bom, ter paz, o que é uma pessoa em paz? Você logo vai pensar em alguém deitado numa rede, não é? Descansando, sem barulho, sem conflito. Quando alguém reclama no lar de muita barulheira e bagunça, a pessoa fala assim, eu só queria um minuto de paz. Não é? Ela acabou de gerar mais conflito, mas é o que ela fala. Mas esse texto não significa paz como comodidade, como tranquilidade. O que então Paulo está dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus? Ora, porque antes da justificação, você estava em conflito com quem? Com Deus. Por natureza, éramos filhos da ira.
Inimigo de Deus. Então, quando Deus olha para alguém fora de Jesus, esse se coloca, se contrapõe ao eterno. Então, quando Paulo diz que a nossa paz com Deus, não é que agora nós estamos tranquilos, é que agora nos reconciliamos com Ele. Agora nós estamos em paz, em harmonia com Deus. Antes inimigos, antes opositores, agora nós somos da mesma família do Senhor. Por isso que paz, nesse sentido, ninguém pode ser um pacificador se primeiro não tiver paz. E esta paz, irmãos, não é barata. Você não obtém por meditação. Você não obtém por filosofias zen e por aí afora. Esta verdadeira paz só Jesus Cristo pode dar. E esta paz não será estabelecida uns com os outros se antes não for estabelecida com Deus. O homem em conflito com Deus é em conflito com todo mundo à sua volta, consigo mesmo, com o mundo, com a natureza e com toda outra coisa. O que é paz? Paz é estarmos em Deus, uns com os outros e com a nossa vida. Talvez alguns de vocês aqui tenham uma alma inquieta, turbulenta, desesperada. Saiba que a promessa de Cristo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, é real, é válida, é verdadeira nesta noite. Os prazeres do mundo não lhe satisfazem. Os vícios, o pecado, em tantas outras coisas você buscou a paz e não a encontrou. Há um Cristo, príncipe da paz, que lhe chama a Ele nesta noite por sua graça e misericórdia. Creia na verdadeira paz que vem de Cristo. Amém? Pois bem, irmãos, se aprendemos o que é paz, segundo Cristo, o que são então os pacificadores? Vamos adiante um pouco mais. O que são os pacificadores? Ora, a conclusão simples é que um pacificador é alguém que está em paz com Deus. Os mansos, que agora reconhecem que nada são, que nada têm, são aqueles que se tornam pacificadores. Se o problema do conflito é o pecado, aquele que verdadeiramente é perdoado se torna um pacificador. Nosso problema é o conflito com Deus, que desencadeia outros tantos conflitos. E se agora ele for resolvido em Jesus, nós precisamos aprender a ser pacificadores. Agentes de paz no mundo de caos. Agentes de reconciliação em um tempo de discórdia. Um pacificador é alguém que está em paz com Deus, mas também alguém interessado em que os homens estejam em paz com Deus e uns com os outros. Um pacificador, segundo o Sermão do Monte, não está pensando em si mesmo, ele olha para o mundo à sua volta, para as pessoas em conflito. Você já se deparou com um coração em conflito? Com uma pessoa que está destilando ódio, está exalando discórdia? Não tem nada a ver com você, é com o coração dela. Ela escolheu que aquele dia ela ia brigar, seja com quem fosse. E você encontrou o caminho dela, e você diz, bendito o dia que eu pisei aqui. Quem sabe Deus te plantou para que você fosse um pacificador. Ao invés de pensar, justo eu, como aquele personagem antigo, ó céus, ó vida, você diz, Senhor, serei um agente pacificador. Porque a discórdia do coração dela, se a paz, que excede todo entendimento, a expressão é, guardará, você montar guarda, é um atalaia ali. O meu coração é aflito, o rancor, o ódio que vai adentrar numa alma em que Jesus mora. Quando a discórdia, o ressentimento e o rancor bater a porta, que o mediador Jesus Cristo, que o Redentor abre e diga, aqui não, aqui reside o Senhor. Assim é. Então alguém que é pacificador pensa à sua volta como ele pode ser um agente de reconciliação. Veja, irmãos, está em paz com Deus. Pense nas pessoas que elas precisam de estar em paz com Deus. Por que há discórdia? Por que há conflito? Por que há briga? Por causa de orgulho, de ego, de soberba. Cada nação flerta com mais poder sobre a outra. A gente começa a entender o mundo. Eu vi, irmãos, um desses presidentes do conflito, no ano passado, falando sobre isso. E eu fiquei pasmo com a arrogância daquele homem, com a soberba. Oh, se eu apertar um botão, vai acabar com tudo. O mundo vai nos temer. Arrogância. Sequer pensou em vidas, em pessoas. Porque precisa arrogar que ele é forte. O mundo é conflito o tempo todo, as pessoas gritam, brigam. Elas destilam ódio, porque querem atacar umas às outras, enquanto nós somos pacificadores.
Lembra de todo o Sermão do Monte que nós vamos aprender? Se o teu inimigo tiver fome, fale para ele assim: miserável, agora eu tenho pão e você não tem, é isso? É a vontade do nosso coração. Mas se ele tiver fome, faz o quê? Se ele tiver sede, boquinha seca e eu com água aqui, é isso que você faz? Não, porque você é um pacificador. Pacificadores têm o evangelho na sua alma e na sua vida, nas entranhas do seu ser. Não é simples. Você pode dizer assim: não, eu sou a pessoa do deixa disso, desde que não lhe afete. Quando afeta, alguém fala assim: eu sou bom, desde que não pise no meu calo. Só tenho notícia, a nossa vida é um calo. Então é fácil apontar o evangelho quando nós não somos desafiados a vivê-lo na prática, está percebendo? É fácil ser pacificador quando você vê dois brigando, diz assim: não, faz isso não. Mas quando o conflito nos acomete, quando nós tornamos personagens da história, o desafio do evangelho, ser um pacificador num mundo de conflito. Dizer não, por mim não. A Bíblia diz: no que depender de vós tendes, começa com P e termina com as. No que depender de vós tende, aprenderam, paz com todos. Porque depender de mim eu vou ter paz. Não vou ser agente do conflito, não vou lutar brigas desnecessárias, não vou batalhar o que não é preciso. Pacificador é alguém interessado que os homens se reconciliem com inimigos, que abençoa os que maldizem, que o pacificador de Deus. Quando foi a última vez que você orou por esse espinho na carne? Por essa pessoa que te persegue, que te traz problemas? Jesus diz para nós em Marcos 9,50, tendes paz uns com os outros. Paulo diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12,18. O mundo carece de pacificadores. A igreja precisa ser um agente de paz, bem como os seus membros. Cada representante dessa família da fé precisa ser um pacificador onde quer que Deus tenha nos plantado. Irmãos, uma coisa horrenda, vergonhosa, é crente pronto a contender. A gente usava na nossa época de escola, não sei se ainda é válido, porque tem umas expressões que passam muito rápido, né? Hoje a gente ia cantar esse louvor, aí uns meninos aqui disseram assim: é antigo esse louvor. Aí eu falei: antes de vocês nascer. O que nós cantamos aqui, por exemplo, Hosanas, tem mais de 20 anos, com certeza. Não é verdade? Na minha época a gente dizia assim: fulano é isqueirinho, porque ele vem para acender o fogo no conflito. Irmãos, coisa feia é quando a gente está pronto a batalhar. Quando Deus nos chama a ser uma agente de paz, a gente fica procurando contenda. Irmãos, é fácil semear uma contenda, mas a Bíblia diz que é como um fogo, irmãos. Mark Lloyd Jones, que é um dos comentaristas mais considerados no Sermão do Monte, tem um livro assim, desse tamanho, só sobre o Sermão do Monte. O sentido de pacificador tem um aspecto teológico, intrínseco no discípulo, mas também é algo prático. E ele começa dizendo: a primeira atitude de um pacificador é falar menos e ouvir mais. É cuidar a sua língua. E Tiago vai dizer que a língua é como uma fagulha. É como uma pequena chama que incendeia um bosque. É como o leme de um navio tão pequeno que pode colocar o Titanic a bater no iceberg. Não é isto? Cuidado, se você é um pacificador, primeiro, com o que você diz, a maneira que você se comporta. Nós não somos mais crianças. Nós não estamos mais na 4ª série, quando a gente colocava a mão no meio e dizia assim: quem é homem cospe aqui, não é isso? Lembra disso, os meninos? Não. Para ver se acontecia. Crentes em Jesus são pacificadores. Eles promovem a paz. Irmãos, que alegria é para a vida da liderança da igreja ver alguém, irmãos, se reconciliar com Deus. Ver um casamento restaurado. Ver irmãos que estavam sem se falar, voltar a caminhar um com o outro. Ver crentes em Jesus se perdoarem, porque primeiramente o Senhor os perdoou. Agentes de paz precisamos ser, em nome de Cristo. Pense muito sobre isso. As suas palavras, a sua atitude, a sua conduta, em qualquer lugar que você esteja, te considera um pacificador ou não? Você é alguém que a gente pode chamar para um conflito? A Bíblia diz: ponderado, cuidado no que diz, pesa aquilo que fala. A sua conduta é uma conduta de paz e não belicosa, como aquele outro usou essa expressão. Precisamos de agentes de paz. Por quê, irmãos? Porque o conflito, o diabo já semeia. Porque a contenda está com o maligno. Porque a discórdia é a linguagem do inferno. A nossa, irmãos, é a da paz. Ore para que Deus nos faça pacificadores.
Amém, meus irmãos? Ore para que Deus nos levante a isto. E aqui, irmãos, como toda bem-aventurança, há uma recompensa para o pacificador. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Hoje pela manhã nós lemos que não nasceram da vontade da carne, mas nasceram do Espírito de Deus. Você é chamado irmão, nós nos chamamos irmãos uns aos outros, não é porque a gente é da mesma família. Você é meu irmão em Cristo porque Deus te adotou como filho. Essa é uma doutrina bíblica, reformada, a adoção. Deus nos tirou de lá e nos colocou a sua família. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Paulo vai dizer aos Gálatas que nós não somos mais agora separados, escravos, mas filhos. E como filhos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Outrora estávamos perdidos, desgarrados, desorientados, alheios, avessos a qualquer família. Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores evidenciam na sua vida que eles têm um pai, e o pai deles não é o diabo, não é o conflitante, não é o da discórdia, é o Deus de paz que a Bíblia chama. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Bem-aventurados aqueles que são chamados filhos de Deus. Antigamente as famílias diziam para os jovens, cuidado com o nome da nossa família, com a conduta que você está. Olha o meu nome lá fora, rapaz. Não é assim que o pai ensinava para o filho? Você se comporte lá porque eu não vou passar vergonha, minha família não vai ter vergonha naquela escola. Hoje em dia o pai quer bater na professora, na nossa época era diferente. Você leva o nome de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus é o Deus de paz, por consequência, nós somos agentes da paz. Nós somos adotados à família de Deus, nós somos postos como seus filhos. Isso é muito belo, porque um pai protege um filho, sim ou não? Você abdicaria de todos os bens que possui, de títulos, de honra, de trabalho, de qualquer coisa pelos seus filhos. Eu não estou dizendo que o filho toma o lugar de Deus, porque é um outro problema, outra idolatria do nosso tempo. Mas estou dizendo, você faria qualquer coisa pelos seus filhos. Deus protege os seus filhos. Deus protege a sua família. Os que são seus, os pequeninos. Ai daqueles que se levantam contra os pequeninos de Deus. O Senhor chama em uma expressão que é como a menina dos olhos. Como uma parte sensível, Deus está protegendo os seus. Ô pacificador, há uma retaguarda do Eterno que te ama, do Deus que zela pela tua alma e pela tua vida. Então creia e continue sendo assim. E confie no Deus eterno. E ame o Deus de paz e ore por paz. E confie que há uma promessa. Esta promessa é maior do que qualquer bem. Se nós ouvíssemos aqui que teríamos todos os bens deste mundo, títulos, honrarias, conforto, etc., nada chegaria aos pés dessa promessa. Serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus também implica que habitará com o seu Pai para sempre. Que um dia este mundo nós deixaremos. Ficará para trás toda dor, todo pecado. E o Senhor também alerta aos filhos que Ele iria aos céus, assunto, mas Ele não nos deixaria órfãos. Ele nos mandaria quem? O Espírito Santo. Nós não estamos órfãos, irmãos. Pode parecer. De vez em quando o inimigo ladra dizendo, cadê o pai de vocês? Onde estão neste mundo de dores? Alguns dos cristãos e crentes passam por dificuldades, por problemas. Esta semana, ontem, eu vi vários pastores presbiterianos postando, eu não conhecia a irmã, sei que era aqui da região de São Paulo. Uma irmã piedosa, eu nunca a vi e nem tinha ouvido falar. Mas vários homens escreveram textos sobre ela. E o pastor Mário Sérgio dizia assim, é a verdadeira mulher de Provérbios. A mulher virtuosa. Num assalto, com os assaltantes, o carro tombou e ela veio a falecer. E aquilo foi uma dor tamanha, tem sido. E alguém disse, olha, um dia nos encontraremos, livres de toda dor, de todo pecado, toda agrura, toda maldade de homens tão perversos. Então problemas dessa vida podem nos acometer, mas nós não estaremos órfãos. Alguém já disse, eu vou dormir. E se amanhã acordar, Deus estará comigo. Se não acordar, eu estarei com Ele. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurados são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Ore para que Deus te faça um pacificador.
Talvez alguns irmãos estejam vivendo momentos de conflito, seja no ambiente da sua casa, do seu lar. Deus é poderoso para trazer paz. Talvez essa paz nem dependa de você. Você não seja o motivo do conflito. Creia que o Senhor pode mudar o coração conflituoso, o coração de discórdia, de guerra. Oremos para que a gente experimente esta bem-aventurança na nossa vida. Irmãos, sejamos crentes da paz. Sejamos homens e mulheres de Deus que semeiam paz e não discórdia. Avalie o seu coração pelo escrutínio da palavra de Deus, pelo crivo da Escritura e pense a respeito da sua conduta, se tem sido uma conduta de paz. E eu oro para que o Espírito Santo te repreenda, no nome de Jesus, para que você se torne uma pessoa de paz. Em um mundo de conflito, sejamos pacificadores. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai Santo e Deus Eterno, por Tua absoluta graça e misericórdia, nós te suplicamos agora, ó Deus de paz, dá-nos conhecer e experimentar dessa genuína e verdadeira paz. Senhor, nos ajude. Todos nós aqui já sofremos nos conflitos desta vida, deste mundo. Por vezes nos tornamos até os agentes deste conflito. O nosso coração é inclinado a guerrear. Ó Cristo, nos ajude. Nos ajude a ter um coração como o Teu. Ó Senhor, visite-nos com Tua graça, para que aprendamos o Evangelho como ele é. E por mais que esta palavra nos confronte, é a verdade do Senhor. Bem-aventurados somos pacificadores. Que sejamos nós, ó Deus, indicados por este texto e vivamos estas verdades onde quer que o Senhor nos tenha colocado. Que aqui neste ambiente, Senhor, de comunidade de fé, hajam pacificadores para a glória de Teu santo nome. E que o Senhor levante pacificadores para serem instrumentos de aproximação de cônjuges aqui, de irmãos, de colegas de trabalho, de pessoas que precisam, Senhor, de Tua paz. Oh, Senhor, este mundo está em guerra. As pessoas precisam da reconciliação que só o Senhor pode oferecer. Chame pecadores ao arrependimento, ó Pai. Chame vidas em Mairink, ó Deus. Levante as igrejas dessa cidade para que sejam igrejas que anunciem o Evangelho, as boas novas da paz, da reconciliação dos homens com Deus. Que nós sejamos fiéis no anúncio deste Evangelho. Se há algum coração que não tenha experimentado aqui nesta noite a genuína paz, ó Espírito Santo de Deus, visite-o nesta hora. Ó Cristo bondoso, visite este coração trazendo paz. Quantos de nós viveu dias aflitos antes de conhecer o Senhor, perdidos, desorientados, em litígio consigo mesmo. Ó Deus, traga-nos da Tua paz, e nesta noite, pelo poder do Senhor, que o Teu Espírito leve paz a este coração aflito. Que esta vida se renda aos Teus pés e reconheça que há um príncipe da paz sobre nós, Jesus o Cristo. E que se há algum cativo, Senhor, das trevas, como outrora fomos, liberta o Senhor para a Tua glória. Quebra as amarras, Senhor, do pecado. Em nome de Jesus. Nós cremos que só o Senhor pode fazer. Seja o nosso Deus para todo sempre. Um dia gozaremos da perfeita paz na eternidade. O pecado já não nos acometerá mais. Já não haverá mais acusação. Já não haverá mais flertes de guerras. Já não haverá mais conflito. O Senhor será o nosso Deus para sempre. Nisto confiamos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.